Olá, tudo bem? Eu sou Igor Medeiros e eu estou aqui com essa apresentação que eu gravei especialmente aqui para esse congresso online. É uma honra participar desse congresso de TI 6.0 aqui do meu grande amigo Rafael. Muito legal mesmo, porque nós vamos falar aqui sobre como hackear os desafios que você vai encontrar na realização do seu propósito de vida, certo? Agora, uma coisa muito importante que está sempre por trás da questão técnica e de tudo mais é como que você leva a sua carreira, como que você trabalha os passos para você se desenvolver no seu trabalho e ali você cada vez mais ajustar aquilo que você está fazendo. Eu trabalhei muito tempo na área de TI, eu desenvolvi software durante 16 anos, software na área de segurança da informação. Eu aprendi muito sobre isso, também sobre soft skills, e vamos falar um pouco sobre isso, então, sobre essa questão de avançar pelos desafios da vida, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro slide, vamos seguir. Hoje em dia está acontecendo um fenômeno, alguma coisa muito diferente. Agora, tem uma palavrinha que acho que foi criada, né, com um neologismo, que é o presenteísmo. O que é o presenteísmo? Você já ouviu falar, uma palavra meio diferente, né? É quando a pessoa vamos falar aqui sobre o ambiente de trabalho. Ela vai para o trabalho, ela está presente, só que não. Quer dizer, ela não produz, ela nunca está pronta assim para uma reunião. Os projetos, ela tem várias coisas, ela até cumpre os horários. Ela até cumpre ali o contrato de trabalho, as regras e tal. Só que a pessoa, ela tem, embora tenha, né, várias coisas, projetos para desenvolver, a coisa nunca anda. E ela sente que, sabe, que não está produzindo. Então, isso acaba gerando muito estresse. Porque as lideranças, as pessoas que estão com ela, que dependem do trabalho dela, acabam cobrando ela por isso. Ela também se cobra porque ela tem essa percepção de que, poxa, eu quero, mas não consigo, mas não vai para frente. Sabe? Então, essa situação acaba gerando um quadro que, primeiro é uma ansiedade, a pessoa fica mais ansiosa porque ela está preocupada com o futuro, ela está pensando lá na frente, ela está pensando, na sexta-feira, ela está pensando na segunda, como é que vai ser, como é que vai começar, porque ela sabe que tem uma bomba ali para estourar. Então, esse quadro de ansiedade, ele muitas vezes é evoluído para um quadro depressivo. Então, a pessoa chega a um estado que ela não consegue mais ir trabalhar. Então, a empresa precisa afastar, precisa colocar no INSS e tudo mais. Então, ela acaba tendo uma grande dor na alma, porque ela, por alguma razão, ela se sente desencaixada. Ela está com um desencaixe. Ela tá trabalhando no ambiente onde ela está fazendo uma coisa que lá no fundo, ela acha que não é aquilo que ela está aqui para fazer. E olha só como isso é. Vamos voltar. Vamos pegar uma pessoa assim, mas vamos voltar no passado. Essa criança, a pessoa é criança. Então, ela criativa, está aprendendo, está descobrindo várias coisas, aí ela chega em casa, assim, ela aprendeu a plantar bananeira. Ninguém da turma dela sabe plantar bananeira, só ela sabe. E ela chega em casa e ela vai lá na sala, né, onde tem uma parede branca, vai mostrar para a família alguma coisa, olha só o que eu aprendi, vai lá, suja a parede, aí ela já leva bronca. Leva um não. Não pode, porque você não pode fazer isso, tal. Você, sabe, a gente acaba ouvindo muitos nãos. O Dr. Roger von Weck, agora eu não tenho um número preciso, mas eu vou te dizer um número que com certeza é acima disso. Até os 10 anos de idade, uma criança, ela recebe mais de 7 mil nãos. Mais de 7 mil nãos. Porque então ela está na casa, ela está na família, no ambiente afetivo, e ela vai para onde? Vai para a igreja. Vai para a igreja. Você não pode, isso é pecado, Deus vai te castigar, você vai ser não sei o que lá. Sabe, a criança, né,
vai para onde? Para a escola. Está na escola, aí isso está errado, você fez errado, você precisa se concentrar, se esforçar mais para você encontrar a única resposta certa. Só tem uma resposta para esse negócio aqui. Você tem que se esforçar, sabe? Então a criança começa a pensar, poxa, quer dizer que eu sendo eu mesma, eu não agrado. Eu não sou, quer dizer, eu não sou aceito. Eu não sou, sabe, eu não tenho atenção, eu não sou amado. Então a criança começa a construir ali, naturalmente, mecanismos de defesa, e isso significa uma falsa identidade. E ela cresce com isso. E aí ela chega no final da adolescência, vai decidir uma carreira, escolhe lá um trabalho, uma faculdade para fazer, uma decisão dura, difícil para tomar com 16, 17, não sei, 18 anos. E aí ela se desenvolve, vai trabalhar, quer dizer, aprende, vai para a empresa. Só que com uma sensação de que, quer dizer, com uma crença de que para ela ser aceita, para ela receber atenção, carinho, porque ela tem essa falsa percepção de carência da alma, né? O ego, isso é uma falsa percepção do ego. Então ela acaba fazendo uma coisa que ela não veio aqui para fazer. Ela acaba querendo agradar, é isso. E aí ela vai desenvolver um trabalho que não é exatamente aquilo que ela gostaria de fazer, mas ela fez isso para agradar alguém. E alguém, geralmente alguém da família, realizar um sonho de alguém da família. E aí essa pessoa chega nesse primeiro estado aí que eu falei do presenteísmo. Quer dizer, ela está lá na empresa, ela acaba não produzindo, acaba não fazendo nada. E quando ela é mandada embora, muitas vezes essa pessoa ela tem até uma sensação de felicidade, de libertação. Mas às vezes não, ela tem quer dizer, um reforço dessa sensação de abandono, de não aceitação e de tudo mais. Aí tenta a mesma coisa em outra empresa e começa a história toda de novo. Quer dizer que nós acabamos vivendo uma repressão. A nossa sociedade, a nossa cultura, essa criança que cresce, ela tem essa repressão. E num dado momento da vida, que é um ponto natural de evolução, não tem como a gente não se deparar com essa questão. Por que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui nessa vida, no planeta, nessa jornada? Qual que é o meu barato? O que eu vim fazer aqui? Sabe, eu fui uma pessoa que eu não me preocupei muito com isso. Eu não quis muito... Embora o meu propósito gritasse dentro de mim, sabe, o meu sentido maior, ele estivesse ali gritando, eu nunca dei muita importância para isso. Eu achava que era uma filosofia, alguma coisa de, poxa, ficar pensando, uma razão de existência. Tá boa a vida, tá legal, eu tô aprendendo, tô andando, tô desenvolvendo. Em 2010, mais ou menos, eu era profissional de TI, passei 16 anos desenvolvendo software, trabalhava com segurança da informação, só que eu tinha uma ONG, né? A gente trabalhava com moradores de rua, e nessa ONG eu fazia palestras para motivar ali os voluntários. E nesse mesmo tempo eu participava de congressos, na área de TI. Eu tinha uma coisa de ensinar uma coisa que era complicada, mas de uma maneira fácil. Eu gostava de fazer isso. E eu via que funcionava. Eu via que dava certo. Quer dizer, essa coisa de fazer palestra parecia movimentar o pessoal de um ponto A para um ponto B. E chegou, então, 2010, eu tive uma oportunidade, eu estava desencaixado do meu trabalho e eu fui demitido. E eu fui demitido com uma certa alegria, porque além de eu ficar livre, sabe? Aliás, eu acho que o pessoal foi muito generoso comigo porque eles me libertaram. E eu recebi lá os direitos, e aí eu pensei, puxa, será que eu consigo viver uns 2 anos desempregado com esse dinheiro? Porque aí eu vou atrás do meu sonho, eu não sei qual que é, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que alguma coisa em torno de fazer palestras, né? Eu já faço isso há mais de, quase 10 anos, então vamos tentar.
né? Eu quero me profissionalizar nisso. E aí eu me juntei com o Roberto Chinachic. Ele foi um grande mentor, me ajudou, me ensinou bastante coisa. E já era 2012, quer dizer, estava acabando já meu prazo quer dizer, o meu dinheiro, né, meu tempo estava acabando e a coisa não estava rolando muito bem, até que começou a funcionar, começou a acontecer, né? Já era agosto daquele ano e eu tinha uma agenda com palestras marcadas já até o final do ano, né? Então, pensei, puxa, não acredito, tá dando certo, né? Tá dando certo. Falava sobre inovação tecnológica. E aí, beleza, tô cheio de compromissos, cheio de coisa, a vida é uma adrenalina só. E aí, num desses compromissos, quando eu volto da cidade de Santos para São Paulo, onde eu moro, eu tô lá dirigindo. Era 11 da noite e, embora né, não era muita época, estava chovendo aquele dia. 11 da noite estava chovendo, naquela noite, aliás, né? E aí me acontece uma coisa muito estranha. A coisa mais estranha que já me aconteceu na vida. Estou lá dirigindo e de repente a minha visão ela escurece. E depois volta. A minha visão ela escurece, volta e ela tem esses apagões. Tem esses apagões mais ou menos a cada 5 minutos. Não era uma escuridão completa que você não enxergava nada, mas é como se você fechar o olho bem forte e abrir assim, sabe? Você, nos primeiros milésimos de segundo, você não consegue enxergar. Então, assim, eu não conseguia enxergar nada, quer dizer, quase nada, mas era um vulto só. Eu, sabe, me esforçava. E a minha angústia foi tão grande que eu pensei, não, eu não sei o que está acontecendo, vou arrumar um encaixe amanhã, né, na minha médica oftalmologista, vamos ver o que é que está rolando, o que está acontecendo. E aí eu cheguei lá, consegui o encaixe, 4 da tarde, com a doutora Andréia, e ela começou a me examinar, começou a olhar os meus olhos com aquela expressão de dúvida. E ela me disse assim, Igor, não tem nada de errado com seus olhos. Não tem nada de errado. Senta aqui. E ela me colocou numa máquina para fazer um exame de fundo de olho. Eu não sei, você já fez esse exame? Que ela coloca uma luzinha ali para você olhar para cima, para os lados e tal, e ela tá observando algumas coisas. E nisso, ela tá lá, eu tô na máquina e ela tá do outro lado, eu vejo a doutora Andréa se afastar da máquina, uma expressão silenciosa e preocupada. Ela disse, Igor, você tem que ir para o hospital agora. Mas eu vou escrever uma cartinha para você ser atendido com urgência lá no PS. O hospital é aqui perto. Eu pensei, poxa, eu tinha 32 anos na época, né? Poxa, 32 anos, isso tem quase 5 anos, né? 32 anos, eu mal pego tosse, eu não tenho gripe, não tenho nada, eu tenho uma saúde legal. O que é, né? Tá bom, eu vou lá, eu chego, talvez alguma inflamação, eles me dão uma injeção logo, porque eu tenho que resolver isso logo, porque nesse fim de semana agora eu tenho palestra, eu não posso ficar doente e tal. Chego lá no hospital e eles fizeram uma série de exames comigo. Eles até me colocaram naquelas máquinas de tomografia, tomógrafo, eu acho que é esse o nome, né? Sabe, que você entra num tubão assim, eles estavam olhando a minha cabeça. Eu pensei, poxa, esses caras estão olhando a minha cabeça, não tem nada aqui. E tô lá, então, à noite fazendo exames. Já era 7h30 da manhã do dia seguinte. Olha só, eu saí de casa para ir no oftalmologista e já era 7 da manhã, estava lá no hospital, 7h30 da manhã. E me chama o consultório, abre um consultório e me chama, Igor Medeiros. É um consultório neurológico. Olha, eu não vou nem te perguntar se você gosta de ir no médico. Provavelmente você vai dizer que não. Eu acho que sim. Porque eu pergunto bastante, assim, pessoal, ninguém gosta de ir no médico. Mas, por outro lado, não é nada contra os médicos. Acho que os médicos, eles são vistos como esses heróis, como esses salvadores, esses anjos, sabe? Mas ninguém quer escutar de um médico que você não está bem, que não está bem,
que tem algum problema. Ainda mais um médico neurologista, né? Então eu chego lá, doutora Roberta, sento, vou lá, me apresento, sento para ela, e ela me diz, então, Igor, é que ela não sabia muito bem como me dar aquela notícia, é que você tem uma lesãozinha na cabeça. Como assim uma lesãozinha? Eu não bati minha cabeça. Eu não fiz nada. É que essa lesãozinha, ela é meio espaçosa. Então, ela estava me falando ali, estava tentando me dar aquela notícia de que se não fosse feito nada, naquele instante, a partir daquele instante, eu tinha 3 meses de vida. Porque eu tinha um tumor de 7 centímetros na cabeça. Um tumor gigante. Mas só para você ter uma ideia, assim, é mais ou menos o tamanho de um caroço de abacate, só que não é redondo. Ele não era redondo, ele era comprido também. Então é como se fosse um super quibe, um quibe gigante. Então dali eu estava me exaltando e tal, mas eu fiquei em silêncio, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Fiz algumas ligações, liguei para uma pessoa de cada esfera da minha vida e segui para a UTI neurológica, para eu encarar 2 cirurgias de altíssimo risco. Uma cirurgia para tirar logo o meu risco de morte iminente, que era aquela hidroencefalia causada por um corpo estranho, né? Tava lá. E a outra, uma semana depois, que era para tirar esse tumor gigante. Eu tenho um corte bem grande aqui, que eles fizeram para abrir minha cabeça e tirar aquele alien, né? O Dr. Paulo, meu grande anjo, fez esse trabalho para salvar minha vida. E graças a Deus, eu acho que ele, né, o Pai lá de cima, o nosso Criador, ele usou comigo um método bastante eficaz. Um método que ele deve chamar de 13-8V. 13 médicos, 8 horas, vida, vitória. Eu saí daquela mesa de cirurgia sem saber se eu ia sair vivo dela. Aliás, eu tinha muito medo de ficar em coma, de coma induzido, não sei o quê, ficar entubado. Eu saí de lá falando. Eu não lembro de nada do que eu falei, porque eu voltei a dormir logo depois. Mas eu saí vivo. E eu até sabia das sequelas. O Dr. Paulo ele deixou muito claro as sequelas que eu teria. Que, sabe, você ainda tem uma esperancinha e tal, de que não vai ter sequela nenhuma, né? Talvez não... Mas eu perdi a metade dos movimentos do rosto, então por isso esse lado aqui, ele não pisca, o sorriso aqui eu não sinto, não tenho sensibilidade aqui. Sabia já que isso ia acontecer e fiquei surdo, perdi essa audição, fiquei surdo desse ouvido. Tanto, quando eu recebi essas notícias, eu achei que eu ia ficar surdo mesmo, né? Fiquei louco, não parei de entender tudo, porque eu fiquei nervoso, já fiquei apavorado, mas eu ia perder só essa audição. Legal, não tem problema não, eu tô vivo, tô com a vida, puxa, eu saí de lá vivo, tem sequela, tá, mas tudo bem. Eu só tinha 2 medos, eu tinha 2 preocupações. Primeiro que naquela época eu não tinha uma namorada, eu não tinha uma companheira e tal. E eu pensei, tá, como que eu vou arrumar uma namorada agora com essa cara torta? Como? E outra coisa é que eu já era um palestrante, né? E eu pensava, puxa, eu imagino que essa história toda, isso tem como, eu posso ajudar pessoas com a minha história. Eu não sei como, não sei. Mas será que eu vou voltar a falar como antes? Porque a minha boca estava inchada, língua tal, e eu fiz muita fono, físio tal, e eu voltei para voltar a falar. Mesmo assim, minha dicção ela não é 100%, tá? Tem algumas palavrinhas que você vai perceber que não. Você pode até pensar, Igor, mas você fala bem, estou vendo que você fala bem. Mas eu tô caprichando aqui, eu treinei muito isso. Até eu já treinava isso antes de saber que eu ia ter o tumor na cabeça. Mas o negócio é que minha dicção não é a mesma coisa. E
E beleza, tá bom, vou para casa, feliz da vida, tal, abraçando, querendo abraçar a árvore, feliz da vida porque estava no trânsito, porque como eu nunca achei que eu ia ficar feliz de estar ali no trânsito, né, no trânsito, porque estava indo para casa, poxa, eu não acreditava que eu ia receber, estava recebendo aquela chance, aquela nova chance de viver. E eu tô lá, me recuperando, tô em casa, sentado, pensando na vida, pensando em tudo que aconteceu, quando de repente uma dor sobe pelas minhas costelas, uma dor muito, muito, muito forte, que eu não conseguia respirar. E eu tomei um analgésico, enrolei umas horas, dormi e tal. No dia seguinte, quer dizer, 7 horas da noite tive o ataque, tive isso, 11 da manhã, vou lá, hospital de novo, tomografia, aí chega uma enfermeira toda, né, com aquela cara, a mesma cara preocupada, dizendo, Igor, você teve uma embolia pulmonar. Aí eu disse para ela, o que é embolia pulmonar? Então, assim, eu dali fui para UTI de novo e curioso que dessa vez eu bati mais forte na porta da morte. E eu escutei alguém falar para mim assim, olha, Igor, talvez você até sobreviva. Nós vamos trabalhar muito, a gente vai se esforçar muito para fazer isso com você, mas vai depender totalmente do seu organismo reagir aos medicamentos que nós vamos colocar. Não tem cirurgia, não tem como fazer nada. Agora, para dissolver esse trombo aí que teve no seu pulmão, e aí vamos torcer, né? E foi nesse momento, nesse episódio, que uma coisa que eu fiz durante anos, que eu não sabia que um dia eu ia precisar, ou que aquilo ia funcionar, me ajudou, que foi um treino mental. O treino mental para colocar a minha mente num outro estado mental, para que eu possa conduzir meu organismo de uma certa maneira bastante... para promover uma cura e me levar até onde eu preciso, que era sair daquela situação. Então, 4 dias depois, estou lá, sobrevivi, tô caminhando, né? Voltei a caminhar no hospital e algum tempo depois eu estou em casa e, poxa, legal, agora acho que eu não vou morrer. Então, como eu estava falando, eu não fui uma pessoa que parou para perguntar muito, puxa, por que eu nasci? Por que eu nasci? Mas quando eu cheguei em casa, eu tinha uma questão na minha cabeça que não saía da minha mente, que era uma pergunta: por que eu não morri? Por que eu não morri? Médicos me falavam que não entendiam por que eu sobrevivi. Porque o tumor até ok, porque tinha uma equipe internacional, uma equipe muito top de São Paulo para me operar, dos melhores hospitais para me operar. Agora, a embolia, sabe, muitos casos de embolia, o paciente, a pessoa não espera nem a ambulância chegar, é fulminante o ataque. E eu só fui para o hospital muitas horas depois. Por que eu não morri? Isso me fez pensar muito sobre o meu propósito de vida. Isso me fez pensar nessa questão de resgatar o propósito que eu tinha ali já na infância, que você também tem, que você já viu na sua infância. Você já viu isso você teve pistas fortes do que esse propósito é. Então, é sobre isso que eu quero falar com você agora. Eu quero compartilhar aqui 6 lições que eu aprendi, tanto nesses episódios todos, quanto depois para viver, para avançar, para trabalhar enquanto eu estou trabalhando no meu tratamento, quanto eu estou aprendendo a conviver com as minhas novas não, né, que eu não tinha antes, com as minhas sequelas. E como que isso me fez ir para o Japão, sabe, fazer palestras no Brasil todo, até no Japão, encontrar uma mulher maravilhosa, mesmo com a cara, eu arrumar uma namorada com essa cara e me casar. Nós nos casamos e recentemente Deus foi bastante generoso nos presenteando com a chegada da nossa linda filhinha Melissa. Então é isso, eu vou compartilhar, vamos lá,
Pega o papel e caneta aí, porque eu quero fazer uma coisa prática com você, tá? Quero que você tenha uma foto real do que você, do seu interior e, enfim, vamos trabalhar. Vamos lá, pega o papel e caneta, eu espero. Então vamos lá para a nossa primeira lição, que é o seguinte: dá um jeito de se reconectar com o seu propósito. Para você relembrar o seu propósito. Eu digo isso porque, como eu falei, você já veio para essa vida, já veio para esse mundo com uma pista muito forte já do que era o seu propósito. Por isso, eu vou te deixar aqui três questões que vão fazer você chegar muito ali, começar esse trabalho de resgate do seu propósito. Primeiro deles, a primeira pergunta anota aí, tá? O que é que você queria ser quando crescesse, quando você era criança? Lembra disso? Qual que era o seu sonho de infância? Quando eu crescer, eu quero ser... 3 pontinhos. Coloca aí. Anota aí no papel. Vamos lá, eu espero. Beleza, legal. Segunda questão. A segunda questão é o seguinte: o Prem Baba, ele fala muito sobre isso, ele coloca isso de uma maneira muito sábia, que é o seguinte: uma perguntinha. Se você não tivesse que ganhar dinheiro e não tivesse que agradar ninguém, o que você faria? Se dinheiro não fosse um problema para você e você não tivesse mesmo que agradar ninguém, o que você faria? O que você estaria fazendo agora? Os norte-americanos, eles falam que é legal você desconsiderar um pouco, por uns instantes, o que você faz, o que você é. Talvez você passou a vida inteira, você já tem uma posição, e deixa isso de lado um instante e pensa numa coisa. E enquanto essa coisa não fizer você chorar, não fizer você se emocionar, sabe, para você dizer, é isso. Enquanto você não chegar nisso, então você está ainda na busca do seu propósito. E a terceira questão que eu quero colocar aqui é assim: você olhando para a sua vida, olhando para as esferas da sua vida, provavelmente tem alguma coisa que você gostaria de mudar. Qual que é? O que é que eu gostaria de mudar na minha vida hoje? Anota aí. Porque provavelmente você vai encontrar alguma coisa em comum entre essas coisas todas. E esse é o caminho para o seu encontro com o seu propósito. Porque quanto mais distante do propósito, maior é a dor que você sente. Quanto maior é a conquista que você teve, mas fora do seu propósito, ou seja, o tamanho do tombo é proporcional ao tamanho do sucesso. Então, eu quero dizer para você que se você não teve sucesso, se você se sente uma pessoa assim, mas se não era o seu propósito que você estava fazendo, ainda bem, você teve muita sorte de não ter sucesso. Porque agora você tem a chance de saber o seu caminho, saber o seu propósito, o destino onde você quer chegar, e aí sim, conseguir bastante sucesso com isso, certo? Então, esse destino, essa visão que você tem, é como o GPS, assim, a gente coloca um ponto B, né, para onde nós queremos chegar, mas antigamente o GPS é o caminho é esse aqui, vamos lá. Não importa se tem qualquer coisa no caminho. Agora o Waze não, né? O Waze, ele não muda o destino. Você determinou um destino, ele não muda, mas ele vai tratar de uma forma dinâmica o caminho. Tem buraco aqui, tem trânsito aqui, vamos mudar. Então o caminho, ele é sinuoso. Mas quando você tem um propósito definido, quando uma visão, um sonho para realizar, que você sabe que você chegou, você está aqui nesse planeta para fazer isso, então você não vai mudar de ideia, não vai mudar de rota, você vai seguir o plano, vai seguir o plano. Ele pode ser até flexível, pode ser assim, dinamicamente atualizado para você chegar lá, mas o destino não, certo?
Legal, vamos lá, vamos para a nossa segunda lição. Nossa segunda lição aqui agora tem a ver com você, o seu coração. Como que você lida, como é que você desenvolve a resiliência? Porque, sim, essa é boa notícia. A resiliência, ela é mutável, então ela pode ser desenvolvida. E a resiliência, ela é como as garras do leão. É assim, o leão ou o felino, ele não muda, quer dizer, ele não fica mostrando as unhas. As unhas não aparecem, as garras nunca aparecem. Elas só aparecem quando ele faz um certo movimento, ou seja, quando é extremamente necessário, quando ele vai lutar, então aparece aquelas garras. Então a resiliência é assim também. É difícil, quer dizer, você não olha uma pessoa e diz, aquela pessoa ali é mais resiliente do que aquela. Não dá para saber. Agora, quando você está observando essa pessoa e você percebe que ela tem como que ela lida com uma situação quando ela recebe um estresse, uma tensão mais extrema, então ali sim, ali você vê a resiliência. Quer dizer, você vê as garras do leão ali, certo? Então, para você desenvolver mais a sua, eu vou dizer aqui, teve um estudo norte-americano de 2 universidades, onde a conclusão disso foram quais são as características das pessoas que são altamente resilientes. Pegaram gente do Holocausto, pegaram gente que viveu 11 de setembro. Então, assim, qual que é a característica em comum a todas essas pessoas? Então, a primeira delas é a significabilidade. Significabilidade, então, é essa coisa de você enxergar sentido nas coisas que acontecem na sua vida. Você sabe que você está vivendo sempre algo, mas por uma razão maior, por um motivo maior. E esse motivo, ele sempre vai ajudar você a evoluir, a crescer, a se tornar mais forte. Porque mesmo é uma situação estressante, é uma situação de dor, mas você sabe que é passageira e você sabe que naquele momento você não vai conseguir ligar o ponto a lugar nenhum. Mas depois você vai conseguir, talvez algum tempo depois, alguns anos talvez, você vai pensar, puxa, se eu não tivesse vivido aquilo, se eu não tivesse sofrido aquilo, eu não estaria pronto, eu não teria me desenvolvido para eu viver isso que eu estou vivendo agora. Então, uma recomendação, uma ideia que eu dou para você é que eu aprendi isso com a minha esposa hoje, com a Érica. Ela disse assim, em vez de você perguntar por que eu estou vivendo isso, já aconteceu isso com você? Poxa vida, por que eu? O que eu fiz? O que não sei o quê? Por que eu? Por quê? Muda essa perguntinha para quê? Para que eu estou vivendo isso? Então, você provavelmente vai encontrar a resposta e algum tempo depois você vai conseguir ver um sentido, uma razão daquilo que tem acontecido para que você possa ser uma pessoa cada vez melhor. Legal, a próxima característica é a flexibilidade, quer dizer, a habilidade que a pessoa tem de receber uma tensão extrema e ela conseguir se moldar e ela conseguir encaixar aquilo na vida dela de uma certa maneira que ela consegue resolver, quer dizer, ela tem um estresse, ela digamos que movida ali para fora do eixo dela, só que ela consegue resolver e o mais importante, ela consegue voltar, ela consegue ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, ela consegue resolver as coisas e voltar a ser uma pessoa como antes. Mas a coisa legal disso é que geralmente nós nunca voltamos como éramos antes. Nós voltamos mais fortes, voltamos melhores, mais fortalecidos para encarar o próximo desafio. Então, isso daqui tem a ver com ok, eu sei meu propósito, eu já sei para onde eu quero ir, agora isso aqui tem a ver com você enfrentar os desafios que você vai encarar na realização desse propósito. Uma outra característica que eles levantaram aqui também nesse estudo é o comprometimento. O comprometimento, nós já até falamos aqui um pouquinho sobre isso, que é assim, quando você tem uma definição clara do que você
quer fazer, do que você precisa realizar, o comprometimento, ele tem a ver com a visão. Então você consegue se visualizar lá, você consegue, sabe, ter essa visão, e mesmo que você tenha imprevistos no caminho, você vai fazer, você vai... lembra do Waze? Você vai buscar outros caminhos e tal, mas sem tirar aquela visão da mente. Quer dizer, você vai realizar aquele destino, vai realizar aquele propósito, aquela meta da semana, enfim, você vai acabar se comprometendo. Então, essa é uma característica das pessoas altamente resilientes. E aqui, para fechar então esse conjunto, é uma habilidade, quer dizer, é uma característica que faz total sentido com as outras, que é o estímulo por desafios. Porque a pessoa que ela está sempre, né, avançando, tal, com essas características pelos desafios, ela sabe que quando ela sai disso, ela sai melhorada. Ela experimenta uma versão melhor dela mesma. E ela precisa disso para continuar caminhando. Então, ela é aquela pessoa que fala, toca para mim, passa para mim que eu resolvo. Então, é muito, muito interessante essa característica que tem a ver com as outras, que é o estímulo por desafios. Legal? Então, beleza, maravilha. Vamos lá agora para a nossa terceira lição. Essa lição ela é muito legal, que ela é o seguinte, essas pessoas, quer dizer, uma dessas lições é a resiliência, mas não é só a resiliência que a gente acabou de falar, é resiliência social. O que é isso, resiliência social? É a sua habilidade de você conquistar o apoio de familiares, de amigos, de parceiros, de clientes, enfim, de todo mundo, para que você avance por dificuldades, avance por problemas, para você sempre ter aquela ajuda extra ali, aquela força extra quando você se encontrar no momento de dificuldade, mesmo sem você pedir ajuda. Mas desde que essa rede ela saiba que você está passando por isso. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas, umas 3 dicas, para você desenvolver a sua resiliência social. Provavelmente você já faz isso em algum grau na sua vida. Eu só estou aqui despertando uma consciência para você fazer isso de uma forma ainda mais legal. Bom, a primeira é dar um jeito de ajudar as pessoas que estão vivendo um problema parecido com o seu. Ajude as pessoas que estão vivendo um problema parecido com o seu. Eu estava no hospital, eu me lembro dessa história, e aliás, eu percebi a força dessa resiliência social quando 120 pessoas foram no hospital me visitar. Muita gente. Uma UTI com acesso restrito, UTI neurológica, e tinha muita gente lá, então entrava de 2 em 2, tempo limitado, entra, sai, não sei o que, aquela confusão. Então, os médicos, as pessoas do hospital queriam saber quem que eu era. Quem que é esse Igor? É algum jogador de futebol famoso? Sabe? Então, eu percebi isso nesse momento. Dá um jeito de ajudar as pessoas que vivem um problema semelhante ao seu. Eu estava, então, por conta de receber muita visita, eu era um paciente famoso, né? Eu tinha 2 pacientes famosos no hospital, mais conhecidos, que eu quero dizer. Eu, por receber muita visita, e uma outra pessoa que, por ele conhecer a vida de todo mundo. Não que... o que eu quero dizer é que ele era como relações públicas. Ele simpático, ria para todo mundo, sorria, falava, conversava, sabia a história de todo mundo, né? E uma vez eu não pude deixar de escutar aquele cara que vestia as próprias roupas. Só eu estava lá, quer dizer, eu não, né? Só ele que não estava vestindo aquele vestidinho ridículo que eu estava vestindo, de todo internado. Ele vestia as próprias roupas, falava no celular. E eu não pude deixar uma vez de escutar ele passando perto dele, ele dizendo que a razão dele estar lá. Primeiro, foi ali que eu descobri, ele realmente era um paciente, né? Estava ali, tinha uma pulseira como a minha, e ele falava de um câncer. Ele tinha um câncer raro, um câncer que ninguém sabia ainda como resolver, como curar, mas que ele ia fazer de tudo e tal, enfim. Um certo dia, ele me encontrou. Estou lá caminhando no corredor do hospital, ainda esperando a minha grande cirurgia,
E ele me... você é o Igor, né? Você é o famoso Igor. A sua família está no outro corredor, não quer que eu avise que você está aqui para eles já virem e tal? Então, foi assim que a gente se conheceu, que eu conheci o Rogério, o meu novo melhor amigo, e ele sentou ali, ele me mostrou a foto dos filhos dele na carteira, ele me falou de sonhos, ele me falou de coisas que ele queria realizar, e ele me falou com muita força, mas muita determinação sobre como que ele ia vencer aquele câncer, não importa como, se ele ia ter que tomar remédio pro resto da vida, ele ia avançar. E assim o Rogério me deu forças para eu avançar, quer dizer, eu encarar o maior desafio da minha vida, que era aquela grande cirurgia. Beleza, chegou, próximo dia, passei pela cirurgia, sobrevivi, vou para casa, tenho embolia, volto para o hospital, vou para a UTI, volto para o quarto. Isso durante um mês. Um mês depois, então, eu encontro o Rogério, porque eu fiquei num quarto de enfermaria, daqueles que a gente divide com outra pessoa. E eu olhei, né, puxa a cortininha, fui olhar quem estava no meu quarto, e para minha agradável surpresa, era o Rogério. Só que o Rogério, ele... Assim, porque quando eu percebi, eu não me senti nem mais que eu estava internado ali. Para mim, eu estava numa viagem, assim, sabe? Eu estava dividindo o quarto com o meu melhor amigo, estava muito legal. E aí, eu percebi que o Rogério, ele não estava mais como antes, como eu conheci. Primeiro porque ele já não tinha mais os cabelos, né? Fruto em consequência das sessões de químio. Ele que tinha um tumor, tal, ele vivia tossindo no pulmão, ele avançou para as cordas vocais, ele estava rouco e era dia após dia usando aparelhos de respiração cada vez maiores para suprir a falta, a insuficiência respiratória dele. E muita dor, morfina, muita morfina. E o Rogério, com tanta coisa acontecendo com ele daquele jeito, ele não tinha como se manter tão positivo, tão otimista. E eu tava ótimo, né? Eu não tinha mais risco de morte nenhum, só tinha um par de meses antitrombo, mas tava tudo certo comigo. Então, era a minha vez de dar força pro Rogério. Era a minha vez de sentar com ele, de fazer uma lista de coisas que a gente ia fazer juntos, saindo dali do hospital, sabe? De poder falar de futuro. Era a minha vez. E eu percebi que à medida que eu ia fazendo isso, eu me sentia mais forte, eu me fortalecia. Então, experimenta fazer isso quando se tiver voando de avião, por exemplo. Você está lá no avião, em determinado momento ele vai dar uma chacoalhada, alguém do seu lado vai morrer de medo, experimenta acalmar essa pessoa. Você vai ver como que você vai se sentir, certo? Então ajude as pessoas que têm um problema, que estão vivendo um problema parecido com o seu. Bom, segunda dica, me lembro muito do Renato Fonseca de Andrade, meu amigão do Sebrae. Ele escreveu um livro, Conexões Empreendedoras, onde ele fala muito sobre essa questão de você entrar nos relacionamentos com uma intenção legítima de contribuir e de ajudar. Uma até desinteressada, né? O budismo fala muito sobre isso, para você ter uma postura desinteressada, quer dizer, ajudar sem esperar um retorno. Então, faz isso porque você... eu vou te falar o que acontece, tá? Você vai criar uma onda de reciprocidade. A pessoa, ela vai ficar agradecida, vai manter-lhe com um coração agradecido e na primeira oportunidade, quando ela perceber que você está precisando, ela vai te ajudar também, tá? E aqui a terceira dica, falando sobre resiliência social, eu vou dizer uma coisa, abre seu coração, dá um jeito, aprende a abrir seu coração para você receber amor de todo mundo. Porque nós brasileiros, nós somos muito caridosos, muito generosos, então pra gente é ok ajudar. Todo mundo, eu sei que você é uma pessoa do bem, por isso você está aqui, né, vendo esse vídeo e tal, mas quando a história é você receber ajuda, aí é diferente. Então muita gente tem problema até de receber um elogio, sabe? Eu lá no hospital, uma outra história que quando teve um dia que eu saí do quarto, fui levado para fazer exames pré-operatórios, e aí quando eu volto, eu chego lá, tá uma pessoa me procurando. Quem é? Chicão. Chicão também. Chicão?
Como assim? Aquela foi a visita que mais me tocou. Porque o Chicão, eu chamo ele assim porque ele parece com o Chico Anísio. O Chicão, ele é o garçom do restaurante que eu mais gosto de ir. A lanchonete que eu mais gosto de ir. E eu nunca imaginei que o Chicão iria me visitar. Não é perto do trabalho dele. Quer dizer, não foi fácil para ele chegar lá. Sabe? Então, quando você abre o coração para você receber amor de todo mundo, eu vou te dizer que a força, a ajuda, ela pode vir de lugares onde você menos espera. Então, dá um jeito de abrir o seu coração. E, bom, falando aqui de uma maneira mais prática, faz o seguinte, né? Agora, depois de terminar esse vídeo, aliás, se tiver alguém aí do seu lado, vira para essa pessoa e diz para ela o que você, sabe, faz um elogio para ela, mas faz de coração, uma coisa que você admira nela, uma coisa que você, sabe, que você sempre quis dizer, mas você só recebia e tal. Diz para ela, deixa ela saber que você acha ela especial por causa disso. Se não tiver alguém aí, faça isso depois, na primeira oportunidade, quando você tiver com alguém. Legal? Então, beleza, maravilha. Vamos lá para a nossa quarta lição, né? Quarta lição, que é... Lembra que eu te falei do treino mental, tal, que eu fiz, que eu me submeti durante anos, que me ajudou a avançar pela embolia pulmonar? Então, é sobre isso que eu vou falar com você agora, que é o Mindfulness, ou atenção plena, como é chamado aqui no Brasil. Que é o seguinte, Mindfulness é simplesmente a ideia de você manter a sua atenção no presente, você conseguir ancorar a sua atenção no presente, sem estar no passado, no futuro, e você não se julgar. Então, esse é um treino mental que, inclusive, vai... Bom, esse treino, ele vai te dar mais clareza da vida, para você enxergar a vida como ela simplesmente é, como ela realmente é. Então, é como se nós estivéssemos emergidos ali numa piscina e o que acontece é que a gente está com óculos de natação, mas naquela água estão ali também os nossos pensamentos, as crenças limitantes, os nossos medos, e quanto mais nós temos essa sujeira mental, mais a água vai ficando suja, vai ficando turva, vai dificultando você enxergar adiante, você ter uma visibilidade. Acontece, por exemplo, você viver uma situação, um problema, um desafio e tal, e você não conseguir enxergar a frente, você não conseguir enxergar uma saída. Então, quando você está muito ansioso ou muito melancólico, quer dizer, no passado, futuro, você fica mais assim. Você cultiva essas crenças limitantes, esses pensamentos que te aprisionam. Então, eu quero te dar aqui uma dica bem simples para você quebrar essas correntes. Quando você se pegar pensando em alguma coisa, por exemplo, criando um diálogo e tal, faz o seguinte, ou até um filme, né? Você está vendo um filme na sua cabeça, você está dirigindo, a pessoa te fechou, aí na mente você já começa a ver o seu carro batendo, capotando, e indo para o hospital, não sei o que lá, aí você toma uma respiração, aí você vai ver, calma, nada disso é real, nada disso aconteceu. Respira mais uma vez. Respira 5 vezes para você... A respiração ela é uma âncora. Olha o desenho da âncora aqui por causa disso. A âncora, a respiração é uma ferramenta importante que você tem, que está disponível o tempo todo, que vai te deixar ali no presente. Então, respira. Certo? Bom, então um exercício interessante que você pode fazer é uma meditação ativa, não é aquela que você vai fechar os olhos e tal, não é. Você vai simplesmente prestar atenção. Pega uma uva passa, tá? Tenta sentir o peso da uva passa, ela pesa. Sente a textura, olha as partes que pegam luz, mais luz, menos luz. Eu estou falando isso um pouco acelerado, normal, mas tenta fazer isso em etapas de 20 e 30 segundos, com calma.
leva até o nariz, presta atenção, ó, você cheirou, levou essa informação para o cérebro, leva ela até a boca, mas não mastiga ainda. E olha só como que o seu braço inteiro sabe perfeitamente o caminho, como que a sua mão, como que a sua língua recepciona a uva passa, provavelmente a sua boca se enche de saliva. Isso tudo acontece sem você precisar pensar. Mas esse exercício, lembra, é um treino, isso é um treino mental. Você vai criar consciência, vai despertar uma consciência de que isso está acontecendo automaticamente. Coloca na boca, não morde ainda, não mastiga. Você vai perceber que a língua, ela é capaz de detectar até 300, mais ou menos 300 sabores diferentes. Então passa a língua de um lado para o outro, sente o sabor que você consegue sentir ali. Aí sim, mastiga. Mastiga, sinta o sabor se abrindo na sua boca de um lado, depois passa para o outro. Não engole ainda, tá? Só mastiga. De um lado para o outro, vai mastigando, mastigando, até quase virar água, e aí se engole. Engole e sente, volta a sua atenção para a sua garganta, o esôfago, vai descendo até o estômago, vai seguindo com a sua atenção até o estômago. E aí volta a sua atenção para a boca, vê como as sensações que ficaram, o desejo, se você ficou com vontade de comer mais uma ou não. Então, pronto, acabou. Essa é a meditação da uva passa. Algumas pessoas relatam resultados bem diferentes, bem doidos, assim, depois dessa meditação. Umas dizem que emagrecem, porque prestaram atenção mais na comida e viram que não precisavam colocar tanta comida quanto eles colocavam no prato. Então acabaram emagrecendo. Outras disseram, puxa, eu nunca já havia percebido que uma uva passa é tão saborosa. Eu colocava 20 na boca e não sentia gosto de nenhuma quase. E há quem diga ainda que os relacionamentos da vida dela melhoraram, porque ela passou a prestar mais atenção nas pessoas que estão diante dela. Então, maravilha, vamos lá para a nossa quinta lição, que são sobre as lupas da evolução da sua vida. Que, assim, você vai ressignificar memórias do passado. Com exceção da primeira aqui, a primeira, que ela olha mais para o presente, nós vamos olhar mais agora para o passado, para ressignificar memórias, para você ficar legal, fortalecido, bacana, para você seguir em diante. Então, a primeira lupa aqui é a lupa da positividade. Positividade, ela, como eu te falei, ela olha mais para o presente. Ela é um pouco diferente do otimismo. Porque o otimismo, o sujeito que ele é mais otimista, ele olha mais para o futuro. Ele fala, não, a coisa não está boa, mas vai ficar tudo bem, tudo vai se resolver, vai ficar tudo bem. Vai, então está lá no futuro. A positividade não. O Dr. Joseph Murphy ele já falou sobre a questão da dualidade dos pensamentos. Sempre quando você pensa uma coisa positiva, uma coisa boa, acontece algo bom, que você percebe isso como bom, tem um lado negativo. Igual, você ganha na loteria, puxa, aí você pensa, tá, e se eu for sequestrado? E se eu ficar pobre? E se eu não sei o quê? Então, você acaba olhando para... Tem as duas faces. O ponto da positividade é escolher o lado positivo, escolher o lado bom, o lado que você que vai ajudar você a manter ali uma mentalidade mais positiva. A segunda lupa é a lupa da sabedoria. Você vai olhar para o passado, vai olhar, anota no papel aí, anota uma situação que mais te causou dor, uma situação que te machucou, uma situação, enfim, que às vezes não está bem resolvida em você. Sabe qual é, né? Anotou aí. Agora, você vai fazer uma pergunta. A primeira é, quais são as 3 lições, tá? Se esforça para pegar 3 lições que você aprendeu depois disso. Legal? Então é isso. Essa é a lupa da sabedoria. E a lupa da gratidão, acho que essa que eu gosto mais, é quando você se concentra nas coisas boas. A gratidão faz isso, tá? Ela força você a se concentrar nas coisas boas que acontecem. Aliás, para os guerreiros não tem essa história muito de boa, de ruim, bênção, maldição. É tudo sempre uma oportunidade de evolução, de crescer, de ser alguém melhor. Então, aconteceu algo, mesmo que essa coisa não é muito boa, você consegue sentir gratidão, porque aquilo é uma oportunidade de evolução, de aprendizado, de ser uma pessoa melhor.
Se é uma coisa que você percebe facilmente que ela é boa, então aquilo aconteceu, você tem aquilo, veio para ajudar você, para fazer de você uma pessoa melhor. Então, um desafio que eu dou aqui para você é passar, a partir de hoje, os próximos 21 dias, você mantendo um diário de gratidão, onde você vai se concentrar no final do dia em tudo aquilo que faz você se sentir agradecido, para você manter um coração agradecido. Fazendo isso, você vai criar o hábito e você vai se tornar uma pessoa mais positiva, mais grata, porque você também vai olhar sempre para a sabedoria, né? Que é o conhecimento mais o conhecimento mais a sua experiência. Como é que você lida com coisas que a vida tratou? Como é que você trata questões que a vida tratou você? Certo? Isso é sabedoria. Isso vai ajudar muito você. Bom, se você não anotou alguma coisa, ou se você viu alguma coisa dessa apresentação, eu vou dizer, não se preocupe, porque você pode fazer o download dessa apresentação. Tá aqui, vou deixar todos os slides, algumas anotações. Você vai poder fazer o download disso aqui. Ó. Acessa esse endereço aí que está aí na tela. Você vai poder, então, facilmente baixar isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos partir para a nossa sexta lição. Nossa sexta lição, que é a espiritualidade. Espiritualize-se. Espiritualize-se. É muito complicado você... uma pessoa não acreditar ou não entender, não aceitar que existe uma força maior nesse mundo, um espírito que rege todas as leis universais. Porque ainda mais que nós somos fruto de um acidente cósmico. Então quer dizer que nenhum de nós teríamos propósito na vida. Dá um jeito de conectar a sua força interior, o seu coração, a uma força superior, que eu gosto de chamar de Deus. Eu chamo de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei naquele leito, na UTI, pensando, puxa, então, é esse leito aqui que talvez seja o meu leito de morte. E eu estava confuso de estar ali, tudo acontecendo e sem eu entender muito bem ainda que aquilo estava... Porque a gente nunca pensa que pode acontecer com a gente, né? E que aquilo estava acontecendo comigo. E puxa, vi aquele... Você viu a imagem aqui, né? Do tumorzão na minha cabeça lá. E eu com aquela... Pensando naquilo, puxa, como que pode alguém sobreviver com um negócio daquilo na cabeça? Eu sei que... Eu cheguei ali na beira do meu leito. Estava sozinho no quarto. Estava de costas para a porta. E eu, sabe, fragilizado, eu sentia que eu precisava fazer, quer dizer, eu queria fazer alguma oração, alguma prece, alguma coisa assim, mas eu não sabia o que dizer. Eu não sabia como pedir, eu não sabia, o meu estado era tão assim, desesperado, tal, preocupado, e eu estava até meio descrente, assim, sabe, sem acreditar muito em Deus, não sei, eu acho que eu estava sentindo assim, porque eu cheguei naquele instante e eu disse algo assim: Deus, se você que é todo bondoso, misericordioso, se você tem mesmo o poder de poder me ajudar, de poder me tirar dessa situação, por favor, se manifeste. Me manda uma força, me manda uma luz. E eu lembro que naquele instante eu estava sozinho e eu senti como se alguém tivesse entrado no quarto. E eu olhei, não tinha ninguém. Olhei para o outro lado, não tinha ninguém. E naquele instante uma força, uma coisa subiu o meu corpo, um calor, uma sensação de estranha até de euforia. Eu sei que naquele instante o meu circuito de força se fechou para eu lutar com uma força que eu não sabia que tinha, para eu encarar toda aquela situação. Então, sempre dá um jeito de conectar o seu coração a uma força superior. Porque
eu quero, para a gente caminhar aqui para o encerramento, eu quero dizer uma coisinha para você, algumas coisinhas, que aconteça o que acontecer, não muda o plano, quer dizer, não muda o caminho, não muda, aconteça o que acontecer, não muda de propósito, não muda a sua missão. A razão pela qual você está aqui, ela é uma só. Então não muda. Tá acontecendo encrenca, tá acontecendo problemas, está acontecendo dificuldades, mas não muda. Dá um jeito de resolver, mas não altera. Porque você não pode... se eu pudesse te dar um conselho que, se você me permitir, se eu puder dar, é o seguinte: nunca, eu disse nunca, 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 nunca se deixe levar por previsões negativas. Ainda que elas sejam reais, ainda que elas sejam criadas por você ou por quem quer que seja, sabe? Igual, você viu, eu vi o exame, uma imagem de um exame, um tumor gigante na minha cabeça. Agora, foi ali que eu aprendi a acreditar mais em mim do que num pedaço de papel. Então não dá para você deixar de acreditar mais em você do que em qualquer percepção que você tenha. Acredita cegamente em você, porque você merece ser feliz. Você merece ser feliz com a sua família, no seu casamento, na sua carreira, no seu trabalho. Porque quando você conecta, quando o Prem Baba, o mestre espiritual Prem Baba, quando ele diz que quando você conecta esse seu propósito interior a um propósito exterior, que é uma demanda, que é aquilo que você precisa fazer, quando você consegue alinhar esses dois, então você cria um fluxo de abundância e de prosperidade. Quer dizer, quando você consegue fazer do seu propósito aquilo que você gosta, que você faz sem se esforçar, que você faz por prazer, quando você vê nisso uma oportunidade de sanar as suas necessidades básicas, então você cria esse fluxo de abundância, de prosperidade e de felicidade. E você merece muito ser feliz. E para encerrar, eu quero dizer para você que quando o mundo, ou quando você pensa que você perdeu, você tem essa percepção de perda, aí é que você ganha. Quando você pensa que perdeu, aí é que ganhou. Faz sentido isso? Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, bom, eu perdi os movimentos do lado direito do rosto. Perdi. Olha só, eu posso ganhar qualquer competição com você de quem fica mais tempo com o olho sem piscar. Porque eu posso ficar dias sem piscar. Só com colírio, né? Agora, assim, vou te dar 3 exemplos. Bom, eu te falei, né? Perdi os movimentos do rosto. Eu ganhei uma força que eu não sabia que tinha. Para eu fazer... Olha, até então, eu tinha feito nenhuma sessão de fisioterapia. Eu detesto fisioterapia. Não sei, eu acho que você também não gosta. Mas, depois que eu passei por isso, eu fiz um pouco mais de 800 sessões de fisioterapia. E mais umas dezenas de fono também. Então, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria essa força. E eu aprendi uma coisa com isso, que eu quero compartilhar agora com você, que o guerreiro nunca tem certeza da vitória. Porque eu fazia essa fono, quer dizer, fazia essa físio, tudo, sem saber se eu ia voltar a sorrir, sem saber se eu ia voltar a ter os movimentos. Mas eu aprendi então que o guerreiro não tem essa certeza da vitória, mas ele pode garantir sempre força máxima na batalha. Tá? Então, você sempre pode fazer isso, você sempre pode fazer aquilo que te compete, sabe, que você tem controle. Então, garanta sempre força máxima nas batalhas. Segunda coisa, eu perdi a audição. Só aqui, ó, isso aqui é, como é que chama? Enfeite. É só estética, não funciona. O que eu ganho perdendo a audição? Bom,
uma coisa simples. Eu ganhei noites de sono mais tranquilas. Então tem lá problema, quer dizer, tem barulho, tem não sei o quê, é só virar o ouvido surdo para cima e tá tudo certo. Você dorme que é uma beleza, dorme igual um bebê, você não vai se incomodar com barulho. Eu acho que todo mundo tinha que ter o direito de desligar e ligar de novo uma audição. E deixa eu ver, terceiro exemplo, bom, eu perdi o sorriso. Ah, agora ferrou, hein? O que a gente ganha na vida perdendo essa habilidade natural de provar, de mostrar para as pessoas que nós somos confiáveis, que nós não oferecemos risco, perigo e tal, o sorriso? O que a gente ganha perdendo o sorriso? Olha, imagina, eu tenho que avisar os fotógrafos. Eu vou tirar foto, vou fazer foto. Aí eles falam, sorria e tal. Eu falo, eu estou sorrindo. Imagina, olha só. Então, eu tive um dos aprendizados mais importantes e bonitos da minha vida. Porque eu aprendi a sorrir com o coração. As pessoas percebem quando eu estou sorrindo só de olhar para os meus olhos. E também a forma como elas me escutam quando elas estão no telefone. Enfim, de alguma maneira, até as crianças. Porque eu falei que eu ia dar 3 exemplos, eu vou dar mais uns 2. Eu falei que eu tinha medo, né, de conseguir uma namorada. E essa aqui é a imagem da minha família, eu me encontrei com uma namorada, uma pessoa maravilhosa, que é a Érica. E por conta das minhas mensagens no Facebook, a gente se conectou, enfim, a gente veio se casar recentemente e tivemos a graça, fomos agraciados com a nossa filhinha Melissa, nossa linda filhinha, que era a única coisa que eu ainda não tinha testado do meu sorriso, que é uma criança. Então eu sorrio para Melissa. Ela está com 5 meses agora na gravação desse vídeo. Eu sorrio para ela. Desde os 3 ela sorri de volta para mim. Ela entende que eu estou sorrindo. Ela brinca comigo. Então, quando o mundo pensa que você perdeu, ou quando você pensa que perdeu, aí é que você ganhou. Legal? Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado por você ter assistido aqui até o final essa palestra. Se você quiser me levar para a sua empresa, se você quiser que as suas equipes também participem de uma apresentação comigo, nós vamos criar uma coisa juntos e tal, fazer com base no briefing. E tá aqui os meus contatos, é só você entrar em contato comigo e nós vamos estudar isso juntos para viabilizar, para realizarmos esse evento legal juntos na sua empresa, tá bom? É isso aí, muito, muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço, Igor Medeiros.